Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, a liturgia fala pra gente que nosso Deus e Senhor nos cerca de carinho e proteção, não rejeitando o nosso apelo nas dificuldades e nas angústias que enfrentamos. Ele é nosso amparo e refúgio. Então, celebramos a liturgia alegres e confiantes. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a 25. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a 25. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus. Por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedradas por ordem do rei no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito e matou seu filho Zacarias. Ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Então aqui, na primeira leitura, né, do segundo livro das Crônicas, fala sobre Joiada, né, que depois da morte dele, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que se deixou levar por eles, né? Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Só que aí, né, acabaram matando Zacarias. E aí, depois de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. E aí, os sírios fizeram justiça contra Joás, né? Ele ficou gravemente ferido, né? E aí os seus homens conspiraram contra ele, né, para vingar o filho do sacerdote Joiada, e aí acabaram matando em seu leito. E aí, né, Joás, né, foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo. Afinal,
A vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que, procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Então, aqui no Evangelho de hoje, a mensagem abordada por Jesus enfatiza a necessidade de buscar na vida o que é essencial, mantendo um equilíbrio necessário. Não desprezar as exigências materiais, confiando passivamente na providência, mas também não se apegar absolutamente ao dinheiro. Reconhecer que é impossível servir a outro Senhor além de Deus é reconhecer o seu lugar de Criador. E aqui enfrentamos uma grande dificuldade. É preciso deixar Deus ser o Senhor da nossa vida. Nosso refúgio, segurança, fortaleza, abrigo, certeza e esperança devem estar em Deus e não em realidades materiais, especialmente no dinheiro. A experiência da fé é um lançar-se no Senhor destemidamente, confiando em sua ternura, presença, misericórdia e providência. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.